Fala pessoal, hoje vou estar aqui gravando mais um vídeo falando da palavra de Deus, a palavra que é tão preciosa para a nossa vida, amém? Então venha comigo meditar nessa palavra. Então pessoal, hoje a gente vai meditar na palavra de Deus lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, onde vai abordar uma palavra do tema mais para o jovem, certo? A palavra lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ela fala assim: não deixe ninguém o despreze você por ser jovem, mas para o que crê, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Amém? Então, a palavra de Deus fala lá em Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo, ele era um jovem, certo? Que tinha um chamado de Deus muito grande na vida. Ele era de Listra, a cidade da província da Romana naquele tempo. Então, Timóteo ele recebeu o seu nome de Timóteo pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lóide, que eram duas judias devotadas que se tornaram cristãs e começaram a ensinar o Antigo Testamento a Timóteo desde a sua infância. Timóteo tem como o significado aquele que honra a Deus. Então, Paulo ele foi uma peça fundamental para a vida missionária de Timóteo, porque Timóteo ele era um jovem que recebeu uma responsabilidade muito grande naquele tempo, que foi dirigir a igreja de Éfeso. E Paulo ele escreve para Timóteo. Por que Paulo escreve para Timóteo? Certo? Porque ele sabia que ele era jovem, sabia que ia passar por lutas, por tentações. Mas Paulo ele diz para Timóteo: olha, Timóteo, não deixe ninguém o despreze você por ser jovem, certo? Mas se você crê em Deus, verdadeiramente, seja apenas um exemplo, certo? Paulo ele escreve para Timóteo por quê? Porque ele se preocupa com a vida de Timóteo, porque ele era um jovem que recebeu uma responsabilidade muito grande de ser pastor, principalmente na igreja de Éfeso, porque naquele tempo a igreja de Éfeso estava passando por os tempos ruins, que a falsas doutrina na igreja e também a desordem na adoração. E quando Paulo ele escreve para Timóteo, diz: olha, Timóteo, não deixe ninguém que despreze por você ser jovem, certo? Porque ele sabia que muitos iam se levantar contra a vida de Timóteo. Ele sabia que muitos iam estar apenas com um olhar crítico de Timóteo pelo simples fato dele ser jovem, certo? E também a palavra de Deus, mas também ela fala o seguinte: mas se você crê, seja um exemplo. Por que um exemplo? A palavra de Deus fala. Porque através do exemplo que Timóteo poderia passar para as pessoas iam ver a diferença na vida dele. As pessoas iam passar a ver a vida de Timóteo diferenciada. Se Timóteo mudar, seja um exemplo na maneira dele agir, de falar, no amor, isso muda a pessoa, isso muda as pessoas. Hoje, dia de hoje você pode ser um grande exemplo na sua sociedade. Você poderia ter feito várias coisas de errada, mas quando você realmente muda de verdade, você passa a ser um exemplo para muitas pessoas lá fora. Olha, aquela pessoa lá, fazia isso, fazia aquilo, agora não faz mais, sabe? Porque um exemplo, vale muito na vida da gente. Um exemplo, ele é tudo. Mas Paulo ele escreve Timóteo olha, Timóteo, nós temos que ser um exemplo no amor. Nós temos que ter amor. Dia de hoje o mundo não tem mais amor. Hoje o mundo não sabe mais o que é amor. Então, nós que temos amor, nós temos que passar amor para a sociedade. Nós temos que passar o verdadeiro amor, que é Deus. Deus, ele é o único amor. Ele é o único que morreu na cruz por ti. Ele é o único que sempre está contigo nas horas mais difíceis, que a gente não vê. Às vezes você se pergunta: ah, meu Deus, parece que meu Deus não lembra mais de mim. Deus, claro que Ele lembra de ti. Claro que Ele lembra. Mas não é Deus que tem se afastado de você. É você que tem se afastado de Deus. O pecado tem nos afastado de Deus. Então nós temos que ser um exemplo na maneira no amor, na maneira de falar, para nós transmitir uma coisa diferenciada na sociedade, porque a palavra de Deus ela diz que nós somos sal e luz da terra, que nós podemos ser igual a Timóteo, passar bons exemplos
bons exemplos como ajudando o meu próximo, amando e sendo um exemplo na minha maneira de falar, na nossa maneira de agir, certo? Amém? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like aí pra gente, ajuda nós, certo? A transmitir, a levar a palavra de Deus para muitas pessoas. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, tá bem? Um beijo, que Deus abençoe.